Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você a partir de agora, nesta segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Diego Soares junto com você em mais uma manhã, trazendo muita informação. Vamos começando com a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de janeiro. Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem céu com muitas nuvens. A temperatura varia entre 24 e 39 graus. Umidade relativa do ar é de 20% a 70%. Cuiabá, no Mato Grosso, tem céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscilando entre 25 e 37 graus. Umidade do ar varia entre 35% a 75%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem nesta segunda-feira, dia 17, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a temperatura marcando entre 23 e 31 graus, umidade relativa do ar em torno de 65% a 95%. Belém, no Pará, tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a temperatura em torno de 23 e 31 graus, umidade do ar fica entre 70% a 95%. Nordeste. Teresina, Piauí, tem nesta segunda-feira, dia 17, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a temperatura indicando entre 24 e 33 graus, umidade do ar é de 60% a 95%. Aracaju, em Sergipe, tem previsão de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura é entre 23 e 31 graus, umidade do ar oscila entre 60% a 90%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura estará variando entre 20 e 30 graus. Umidade relativa do ar é de 50% a 100%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 e máxima de 35 graus. A umidade do ar é em torno de 60% a 100%. Sudeste. Região Sudeste, Vitória, no Espírito Santo, tem céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscilando entre 23 e 30 graus, umidade do ar é de 55% a 90%. Belo Horizonte, Minas Gerais, tem previsão de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros marcam temperatura entre 17 e 32 graus. A umidade do ar gira em torno de 40% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. A Organização Mundial da Saúde divulgou nesta quinta-feira novas orientações sobre medicamentos para tratar pacientes com Covid-19. A entidade passou a recomendar fortemente o uso do remédio baricitinib para pessoas internadas em estado grave ou crítico. A OMS também recomendou o uso do sotrovimab para pacientes em situação leve e moderada. O sotrovimab é um anticorpo monoclonal, ou seja, produzido em laboratório. Os dois medicamentos já têm uso permitido no Brasil desde setembro do ano passado, quando a Anvisa autorizou a inclusão no tratamento contra a Covid-19. O baricitinib já possuía registro no país para o tratamento de artrite reumatoide ativa moderada a grave e dermatite atópica moderada a grave. No caso de Covid-19, o remédio é indicado para adultos hospitalizados que necessitam de oxigênio ou respirador. Já o anticorpo sotrovimab pode ser usado em caráter emergencial.
A indicação é para pacientes com 12 anos ou mais que estejam com as formas leve ou moderada da doença e com risco de agravamento. A Anvisa não recomenda o uso desses anticorpos em pacientes que precisam de oxigênio. Nos 2 casos, os remédios só devem ser aplicados em ambiente hospitalar. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Todas as cirurgias eletivas estarão suspensas pelo período de 30 dias a partir de segunda-feira nos hospitais da rede estadual do Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada pela Secretaria de Saúde como parte das medidas para reduzir o impacto do afastamento de profissionais dessas unidades com doenças respiratórias, como a Covid-19. Dados da pasta apontam que ao menos 20% do quadro de profissionais de saúde está impedido de exercer as atividades devido à licença médica. Apenas na capital, desde dezembro, cerca de 5.500 servidores foram afastados de seus postos nas unidades municipais de saúde, infectados por Covid ou influenza. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Kiep, as cirurgias eletivas serão retornadas assim que houver melhora no quadro da epidemia, que tem desfalcado as equipes dos hospitais. Obviamente isso pode ser revisto num período anterior. Isso visa proteger eventuais pessoas que vão se internar para cirurgias que podem ser postergadas, para poder evitar que essas pessoas venham a se infectar, e também pelo fato da gente ter uma parte importante dos nossos profissionais de saúde afastados também por conta da infecção. São consideradas cirurgias eletivas aquelas que podem ser programadas, ao contrário dos procedimentos de emergência, entre elas catarata, hérnia e vesícula. O Estado não divulgou ainda a lista completa dos procedimentos incluídos na medida. A suspensão de cirurgias eletivas é uma medida que já foi adotada em diversos locais do país ao longo da pandemia. Segundo o Conselho Federal de Medicina, em 2020 o Brasil deixou de realizar ou adiou pelo menos 2.800.000 intervenções desse tipo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O setor agrícola gaúcho pode sofrer um prejuízo superior a 19 bilhões de reais por causa da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul. A estimativa é da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado. As produções de soja e de milho são as mais afetadas. No caso da soja, a perda da cultura pode chegar a 14 bilhões de reais. Segundo informações da Defesa Civil do Estado, mais de 240 municípios gaúchos decretaram situação de emergência por causa da falta de chuvas. Pelo menos 60 tiveram essa emergência reconhecida pela União. Para auxiliar produtores que estão enfrentando perdas, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o Ministério está em contato com 15 seguradoras a fim de ampliar o seguro rural. Além do Rio Grande do Sul, a ministra visitou entre quarta e a quinta-feira os estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que também enfrentam estiagem. Pelo menos até domingo, todo o estado do Rio Grande do Sul e partes do Paraná e de Santa Catarina estão em alerta de perigo por causa da onda de calor. Na capital gaúcha, Porto Alegre, os termômetros seguem na casa dos 38 graus. O calor só deve começar a se dissipar na próxima semana, com as pancadas de chuva previstas para a região. Com supervisão de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Cupertino. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Café com Notícias está de volta. Café com Notícia. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. O setor agrícola gaúcho pode sofrer um prejuízo superior a 19 bilhões de reais por causa da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul. A estimativa é da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado. As produções de soja e de milho são as mais afetadas. No caso da soja, a perda da cultura pode chegar a 14 bilhões de reais. Segundo informações da Defesa Civil do Estado, mais de 240 municípios gaúchos decretaram situação de emergência por causa da falta de chuvas.
Pelo menos 60 tiveram essa emergência reconhecida pela União. As vacinas contra a Covid-19 dos próximos lotes da Pfizer já serão efetivas contra a variante Omicron. Foi o que informou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, neste sábado em João Pessoa, onde nasceu. Ele participou de um ato de vacinação no Hospital da Universidade Federal da Paraíba. Queiroga lembrou que os contratos com o laboratório Pfizer totalizam 300 milhões de doses de imunizante contra a Covid e lembrou que na segunda-feira fará um ano que a primeira pessoa recebeu a vacina aqui no Brasil. O ministro também destacou que a partir de fevereiro, graças à parceria com o laboratório britânico AstraZeneca, o Brasil vai começar a fabricação do IFA, ingrediente básico da vacina. Com isso, o país poderá abrir mão de cerca de 30 milhões de doses, que seriam doadas pelo convênio internacional COVAX Facility, distribuído pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. O Brasil, de importador de vacinas, passou a ser exportador de vacinas. Assim, estamos alinhados com a Organização Mundial de Saúde, que pugna pela ampliação da cobertura da população mundial com a primeira dose da vacina. Queiroga ressalta que hoje já são 336 milhões de doses aplicadas no país e destaca a posição que o Brasil ocupa no cenário mundial em relação à imunização da Covid. Nós já distribuímos mais de 400 milhões de doses de vacina. O Brasil ocupa a 4ª posição entre todos os países do mundo. Portanto, a nossa campanha, ela é uma das mais bem-sucedidas do mundo. O ministro apontou ainda a queda em 90% no número de óbitos pela Covid no Brasil nos últimos meses, mas se disse preocupado com o ritmo da vacinação de adultos em alguns estados da região norte, como o Pará, e no Nordeste, citando o Maranhão. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Afastado do cargo desde abril do ano passado devido a um processo de impeachment, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal para reaver a cadeira no Palácio Guanabara. A defesa de Witzel pediu à corte no final de dezembro que reconsidere a decisão que o tirou do comando do Executivo Fluminense, de forma a suspender a condenação imposta pelo Tribunal Especial Misto e que determine seu imediato retorno ao exercício pleno das funções de governador do Estado. A defesa alega que as provas que embasaram a abertura do processo de impeachment foram ilícitas. O pedido da defesa tem como relator no STF o ministro Alexandre de Moraes, que abriu vista para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Em vários estados, a vacinação contra a Covid em crianças com comorbidade já começa neste fim de semana. O Pará começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos neste sábado, pelo município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. No Distrito Federal, a vacinação vai acontecer a partir deste domingo, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, para crianças com comorbidades, deficiência ou sob tutela do Estado, e aqueles com 11 anos sem comorbidades. Karine Ferreira, de Brasília, diz por que está ansiosa pela imunização da filha, que tem 11 anos. Estou muito ansiosa por essa vacinação, tanto eu como ela mesmo própria, né? Eu acho muito importante, né? Porque vacinação é vida, né? Em ato simbólico, a campanha da vacinação infantil contra a Covid começou nesta sexta-feira em 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. A primeira criança a receber o imunizante foi em São Paulo. O menino indígena Davi, de 8 anos, da etnia Chavante, com comorbidade. Ele faz tratamento ortopédico nas pernas. Em vários estados, as secretarias de saúde vão fazer a distribuição dos imunizantes durante este fim de semana. É o caso do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a vacinação vai começar simultaneamente em todos os municípios na quarta-feira, dia 19. O governo da Bahia divulgou instruções sobre as salas de vacinação e critérios para receber o imunizante, entre eles a prioridade para crianças que estão em abrigos devido às enchentes. Alguns estados ainda não informaram o dia do início da vacinação.
Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. A pandemia de Covid afastou o público das salas de cinema e o faturamento do setor foi fortemente atingido a partir de março de 2020. No ano passado, houve uma reação com um aumento de 35% no total de bilheteria no Brasil, em relação ao ano anterior. Segundo Thiago Mafra, diretor da Ancine, Agência Nacional do Cinema, a reação veio com o avanço da vacinação e a reabertura gradual das salas a partir de 2021. Thiago Mafra relata que no final de 2019 havia cerca de 3.500 salas em funcionamento no país, número que caiu para 3.000 salas em dezembro do ano passado. Lembrando que em 2020, depois que a pandemia foi reconhecida, todas as salas fecharam. Agora o público também começou a voltar, embora esteja muito menor do que antes da pandemia, aponta o diretor da Ancine. A primeira etapa de cabos submersos para levar internet às cidades da região norte do país está perto de ser finalizada. Nesta última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Farias, estiveram no Macapá, capital do Amapá. Por lá, fizeram uma visita técnica para conhecer a implementação da Infovia 00, a primeira de 8 para fornecimento de internet de boa qualidade a populações ribeirinhas e pescadores da região norte. Em uma entrevista para o Protocol, o diretor de gerenciamento dos produtos da Google TV, Rob Caruso, falou sobre os planos da companhia para 2022. Caruso não fez nenhum anúncio oficial sobre novas funções ou recursos, mas disse que a companhia está estudando oferecer serviços de fitness e videoconferências, além de melhorar seus controles para produtos domésticos e smart em seu SO. Em serviços de fitness, Caruso disse que essa será uma área de grande exploração, mas não entrou em detalhes. Talvez seja plausível esperar um serviço como a Apple Fitness+, que oferece acesso a vídeos de vários tipos de exercícios por uma assinatura para o Google TV em 2022. A OMS divulgou na última quinta novas orientações sobre medicamentos para tratar pacientes com Covid-19. A entidade passou a recomendar fortemente o uso de remédio baricitinib para pessoas internadas em estado grave ou crítico. A OMS também recomendou o uso de sotrovimab para pacientes em situação leve a moderada. O sotrovimab é um anticorpo monoclonal, ou seja, produzido em laboratório. Os dois medicamentos já têm uso permitido no Brasil desde setembro do ano passado, quando a Anvisa autorizou a inclusão no tratamento contra a Covid-19. O baricitinib já possuía registro no país para o tratamento de artrite reumatoide ativa moderada grave e dermatite atópica moderada grave. No caso de Covid-19, o remédio é indicado para adultos hospitalizados que necessitam de oxigênio ou respirador. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de janeiro. Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem céu com muitas nuvens. A temperatura varia entre 24 e 39 graus. Umidade relativa do ar é de 20 a 70%. Cuiabá, no Mato Grosso, tem céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscilando entre 25 e 37 graus. Umidade do ar varia entre 35 a 75%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem nesta segunda-feira, dia 17, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a temperatura marcando entre 23 e 31 graus, umidade relativa do ar em torno de 65 a 95%. Belém, no Pará, tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a temperatura em torno de 23 e 31 graus, umidade do ar fica entre 70 a 95%. Nordeste. Teresina, Piauí, tem nesta segunda-feira, dia 17, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a temperatura indicando entre 24 e 33 graus, umidade do ar é de 60 a 95%. Aracaju, em Sergipe, tem previsão de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura é entre 23 e 31 graus, umidade do ar oscila entre 60 a 90%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura estará variando entre 20 e 30 graus. Umidade relativa do ar é de 50 a 100%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 e máxima de 35 graus. A umidade do ar é em torno de 60 a 100%. Sudeste. Região Sudeste, Vitória, no Espírito Santo, tem céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscilando entre 23 e 30 graus, umidade do ar é de 55 a 90%. Belo Horizonte, Minas Gerais, tem previsão de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.
Os termômetros marcam temperatura entre 17 e 32 graus. A umidade do ar gira em torno de 40 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. E a edição do Café com Notícias vai ficando por aqui nesta edição de segunda-feira. Amanhã, terça, estaremos juntos novamente para mais informações. Um forte abraço a todos, fiquem bem, positividade sempre e boa semana que vem pela frente. Até lá, tchau, gente! Café com Notícia.